E aí, gente, era iniciar isso aqui. Essa é a parte 2. Aula 2, né? Nosso curso sobre História do Pensamento Econômico, seguindo o livro do Rothbard. E a gente vai falar um pouco hoje, depois de Isildo, algumas questões que o Rothbard cita até o Lao Tzu, que é um pensador da China, filósofo da China. Fala bastante sobre economia do ponto de vista libertário, né? Mas talvez de política também. Então, o Rothbard vai estar na página 10 sobre algumas questões, alguns autores que meio que derivam questões da história austríaca, da economia austríaca, primariamente, né? Além disso, Demócrito foi o primeiro a chegar à noção rudimentar de preferência temporal. A ideia austríaca de que as pessoas preferem um bem no presente à perspectiva de que esse bem chegue no futuro. Então, temporal preference, por exemplo, tem uma teoria de preferência temporal nos juros. Tem tudo a ver com que as pessoas têm uma coisa chamada discount utility. Utilidade de desconto é basicamente que as pessoas têm uma questão psicológica em relação a como elas preferem as coisas. Então, obviamente, eu prefiro melhor 5 mil reais agora do que 30 mil daqui a 100 anos. Que eu creio que vai ser mais útil pra mim, na minha opinião. E as pessoas preferem coisas em tempos distintos de forma meio que diferente. Então essa relação de preferência temporal é uma coisa totalmente psicológica e que vem da forma que as pessoas se comportam no geral, né? Como explica Demócrito, não há certeza se o jovem algum dia chegará à velhice. Portanto, o bem que está por vir é superior ao que está por vir. Perdão. O, o bem que está por vir é superior ao que ainda está por vir. No sentido de que essa noção de presente e futuro. Do ponto de vista prático, né? Eu vejo como um discount utility. Então você tem aqui anos, né? Então, 5 anos, 10, 15 até 20. E você vê uma relação hiperbólica, né? Ou quase hiperbólica da função de desconto, em que o valor de desconto é esse eixo X aqui. E o Y em anos. Então, quanto mais em ano você vê aumentando, mais o seu valor de desconto faz essa curva, né? Quase hiperbólica. Ou hiperbólica. Então, tu vê que em certo ponto de 0 para até 5 anos, mas bem no começo, tu tem uma diminuição no valor descontado em relação ao tempo, né? Mas você vê que sempre decresce, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um investimento que eu vou ter o retorno daqui a 20 anos. Obviamente eu gostaria que eu tivesse esse mesmo retorno em 10 anos. E eu estou disposto a ter menos retorno se eu tenho uma noção de certeza de 10 anos do que de 20. Isso tem muito a ver com investimento em títulos, né? E também a hora que você tira o título, porque você pode resgatar o título em determinado momento, né? Antes da maturação. O título do que você investe no governo, por exemplo. O título do governo do Brasil, por exemplo. Ou dos Estados Unidos, da China, não importa. Tu investe num país, basicamente. E tu tem o tempo de maturação. E você tem que entender a relação de yield, né? A curva de yield em relação ao longo do tempo. Pra tu saber se você tá ganhando ou não. E é uma forma segura de investimento, mas o investimento que mais dá retorno é aquele que tem um yield melhor. Então, não necessariamente você investir num título de 30 anos é melhor do que o de 5. Tem que ver o yield que vai ser dado. Embora, do ponto de vista de porcentagem, daria mais, né? Mas o grande ponto é, a gente sempre tem essa função de desconto na nossa mente, né? Ok, eu vou fazer esse investimento em títulos. Eu vou tirar 30 mil do meu dinheiro atual para investir em títulos. Mas vale a pena? Será que eu poderia usar isso daqui em outra coisa? Porque eu tenho um prazo para esse tempo de maturação desse investimento, né? Em tudo isso a gente tem discount utility, temporal preference. A gente prefere as coisas numa questão temporal. Ao ponto de a gente tirar um título talvez com quase meio que um prejuízo, pra você não ter mais prejuízo ainda, né? Ou num investimento que se investe no mercado de ações e tal. Demócrito, tendo observado o contraste entre a economia de propriedade privada de Atenas e o coletivismo oligárquico de Esparta, concluiu que a propriedade privada é uma forma superior de organização econômica.
termo propriedade privada no grego clássico é eidia. Eu já citei isso no curso de Platão. Só que um ponto que o Rothbard não cita é que o próprio Sócrates cita a propriedade privada também. O próprio Platão cita em República. Em outros livros também, principalmente na República. Por mais que o Sócrates tinha uma visão mais estatista, talvez, em leis também, eu creio que, primeiro, Sócrates acreditava em direito natural. E segundo, Sócrates tinha sim uma visão de república, que no geral, na minha opinião, é bem decente. Ele não era um. Tipo, você dizer que o Platão era meio que comunista, coletivismo, não concordo. Eu já li basicamente todas as obras de Platão que são dele mesmo, de fato, né? Que são categorizadas como dele. E eu não vejo isso em nenhum lugar. Do ponto de vista. É porque às vezes ele coloca de uma forma que parece que é isso que Platão pensa. Quando na verdade não é bem assim, se a gente olhar, por exemplo, pra a República mesmo. Tu vê noções de propriedade privada bem claras ali, e noções de que, obviamente, tu não pode ferir a liberdade do seu próximo. Tu vê ali, cara. Essa distinção é feita. Então eu não sei exatamente qual é o ponto dele nesse contexto, né? Xenofonte, né? Divisão de trabalho. Pois em cidades pequenas, o mesmo operário. Aqui eu citando Xenofonte, né? Pois em cidades pequenas, o mesmo operário fabrica cadeiras, portas, arados e mesas. E frequentemente esse mesmo artesão constrói casas. E mesmo assim ele fica grato se ao menos conseguir encontrar emprego suficiente para sustentar. Então, esse livro aqui, Ciropédia, né? Rothbard cita uma parte dessa seção. Eu fui pegar na fonte, né? Do livro, né? Mas basicamente ele vai falar sobre essa questão de que tem a pessoa que fabrica certos tipos de móveis, tem pessoas que talvez vão para uma área de gastronomia, tem uma pessoa mais que é produção agrária. Você tem aquele que constrói casas. Então tem uma divisão de trabalho. Mesmo na República, o Sócrates fala sobre divisão de trabalho. Como que vai ser a divisão de trabalho na nossa polis? Então Sócrates também se divisão do trabalho. E é claro, é impossível para um homem com muitos ofícios ser proficiente em todos eles, né? Então é impossível que alguém trabalhe em todas as áreas que existem. Então ele vai focar em algumas áreas. Algumas pessoas talvez creiam que eu trabalho em várias áreas, né? Que eu fico falando de matemática, política, filosofia. Mas, na minha opinião, tá tudo ligado, cara. Na minha opinião, todas essas áreas estão ligadas. Na minha opinião. Até porque, do ponto de vista de filosofia, na época dos autores clássicos, né? Tu tem, na verdade, que a ciência ela é uma coisa geral, né? Não, ela não é dividida em partes, como você vê hoje em dia. Ah, não, tem a pessoa que é de física, tem a pessoa que é de filosofia, tem a pessoa que é de direito. Na verdade, eu creio que é uma coisa só. Tem muitas pontes entre essas áreas, né? Por incrível que pareça. Mas o grande ponto é que esse texto fala sobre divisão de trabalho, né? De uma forma bem clara. Ele também diz, né? Nas grandes cidades, por outro lado, na medida em que muitas pessoas têm exigências a fazer sobre o ramo da indústria, apenas um ofício e muitas vezes até menos que um ofício inteiro. Então, em cidades pequenas, tem pessoas que fazem muitas coisas. Até tem economias de pessoas que que produzem a sua própria comida domesticamente. Então ela tem a horta lá e produz a comida pra si e vende o surplus para o mercado. Então, por exemplo, a família ali numa vila de Roma, na era pré-monárquica, né? Ela poderia. O lucro da cidade seria da vida individualmente das pessoas, né? Seria, ok, eu tô plantando isso daqui, eu já tenho o suficiente pra minha família, eu vou vender o surplus, o que é mais, né? O que sobrou, né? Pra gerar um lucro. Na economia ucraniana, por exemplo, era assim, na era pré-soviética e soviética. E aí eles vão lá e vão coletivizar tudo, pegar os grãos dos próprios agricultores. Injustamente, né? Mas o grande ponto é que numa cidade pequena é diferente. Agora, numa cidade maior, você tem uma divisão de trabalho. Vai ter a pessoa que foca apenas nisso. A pessoa que apenas constrói casa. A pessoa que apenas é fazendeiro. Tipo, ele foca nisso só. Então, é suficiente para sustentar um homem. Um homem, por exemplo, faz sapatos para outros homens e mulheres, por exemplo. Mas
Numa cidade grande, né? Tu tem uma relação maior. Então, no caso, nessa divisão de trabalho, por exemplo, aqui você tem uma pessoa que faz sapatos apenas para homens e outro que faz apenas para mulheres, porque é diferente, né? Tem uma diferença. Mesmo naquela época. Então, alguém que foca na roupa só de homem. Esse é o foco do nicho de mercado dele, e outro só pra roupa feminina, que é diferente, né? Então, e esse foco faz que ele também seja mais bem sucedido em relação à sua especialização. Então, Aristóteles, tal como Platão, segundo a Rothbard, tá? Era hostil ao crescimento econômico e favorecia a sociedade estática, que se coaduna com a sua oposição de produção de dinheiro e acumulação de riqueza. Eu concordo porque normalmente eles tinham uma visão de que alguém que busca riqueza é algo imoral, tá ligado? De fato, a própria Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. O amor. Obviamente, não sei, a passagem bíblica tem a ver com alguém que ama isso e que vai agir honestamente, por isso ele vai, que nem Demas, né? Ele vai focar em amar o presente século e focar apenas isso. Ele não vai buscar fazer o que é honesto, né? Ele vai até fazer o que é injusto, o que é imoral pra conseguir esse fim. E até deixar as coisas de Deus também. O Aristóteles, numa certa parte, eu acho que de política, ele fala contra importação, por exemplo. Tu não pode ter uma cidade que tem uma visão muito de importação, e eu creio que Platão também era, e Sócrates era dessa outra visão também. Então, eles tinham uma visão, talvez, mais. Que mostra também porque você tem uma armadilha malthusiana na história, né? Porque tu tem uma relação hostil, de fato. Não ao crescimento econômico, mas a um crescimento que de fato é orgânico, né? E a armadilha malthusiana impregna na sociedade. Ele vai dizer também a percepção do velho Hesíodo sobre o problema econômico como sendo a alocação de meios escassos para a satisfação de desejos alternativos foi praticamente ignorada por Platão e Aristóteles. Em vez disso, eles aconselharam a virtude para reduzir desejos de cada pessoa para ajustá-los conforme a necessidade, né? É estranho, porque Hesíodo, tipo, eles conheciam Hesíodo, eles citam constantemente Work and Days, que a gente citou anteriormente, Trabalho e Dias, que é o poema que a gente já citou na última aula, na primeira aula. Só que eles não evoluíram o que Hesíodo escreveu. Então, nesse sentido, Hesíodo foi o primeiro economista e foi o primeiro a falar sobre questões de ponto de vista prático, de questões de função de produção e relações econômicas de fato, né? De meios de subsistência. Então, tu tem recursos escassos que tu tem que produzir para seu sustento e depois o surplus para venda, para você agora não ter somente seu sustento, mas tu ter mais que o seu sustento, né? Pra você aproveitar esse dinheiro que sobra acima do seu de sustento próprio, né? E Aristóteles, ele vai cometer alguns erros. Aristóteles, cara, ele é muito bom em muitos temas, e muitos temas ele foi extremamente, assim, revolucionário, né? Mas nesse tema específico, ele falou de forma incorreta, né? Ele escreve: o número de sapatos trocado por uma casa, Aristóteles diz, né, deve, portanto, corresponder à proporção entre construtor e sapateiro, pois se assim não for, não haverá troca de intercâmbio. Aí Rothbard fala: como que existe uma proporção entre construtor e sapateiro, né? Como que tu consegue fazer essa relação de você de fato criar valor, uma teoria de valor, com base na razão, né? Na divisão entre construtor e sapateiro. Uma divisão quantitativa, né? E ele cita. O Rothbard cita pessoas que defendem Aristóteles ali, de forma incorreta, e outros que, mesmo sendo importantes, tipo, sendo acadêmicos de Aristóteles, obviamente desrespeitam o cara. Por exemplo, Moses Finley vai dizer. Ele vai dizer, né, Moses Finley, pelo distinto estudioso aristotélico H. Joachim, que tem a coragem de escrever como exatamente os valores dos produtores devem ser determinados e que a proporção entre eles pode significar, devo confessar, no final inteligível para mim, né? Então, como que se define o preço dessa forma? Como que você define esse preço pela razão entre quantidade, entre produtores e, no caso, entre produtores de casas e sapatos, né? Não tem lógica.
prática, né? Mas Aristóteles vai além de Demócrito ao apontar outro lado da moeda. Quando um bem se torna mais escasso, ele se torna subjetivamente mais útil ou valioso. Aí você já tem um começo da teoria subjetiva de valor austríaca posterior, né? De von Weiser e Bauer, por exemplo. Aristóteles também introduz um conceito ainda mais especificamente pré-austríaco, ou pré-bauerquiano, ao enfatizar o valor diferencial da perda em vez da adição de um bem. Então, tu tem essa questão não só de valor subjetivo, mas a noção de que ao você comprar um bem e você quer comprar por um preço justo, você tem a relação de a pessoa que quer comprar sempre que é o menor preço possível e a pessoa que quer vender que é o maior preço possível. E você tem um hiato entre os dois, né? Uma relação entre os dois. E a pessoa que vai comprar, ela tem o quanto ela está disposta a pagar, né? Então ela tem um meio que uma taxa, uma upper bound, onde ela não vai subir disso porque ela acha que é injusto essa transação. Essa relação também é importante. Então, continuando aqui, em suma, chega a um sistema, com relação à natureza da economia, chega a um sistema de leis naturais, a economia, né? Mas a análise econômica é um subconjunto dessa investigação, porque a teoria econômica genuína, né, só pode avançar além dos eventos mutáveis do dia a dia, ao penetrar, na verdade, sobre a ação humana de von Mises, que são absolutas, imutáveis, eternas, que não são afetadas por uma mudança de tempo e lugar. Aqui ele está falando sobre praxeologia. Então, sempre minimização de preços vai dar errado, porque é uma lei humana, econômica, que você minimizar preços de produtos, não, maximizar preços de produtos, controlar preços, né, no mercado, vai gerar falta de produtos. Sempre aconteceu na história. É uma lei econômica. Existem leis econômicas. Não é nem questão de padrão, é questão de leis. A lei de Grisham, no geral, sempre o dinheiro ruim vai tirar o bom. Em um outro dinheiro que é legal tender, né? Então, por exemplo, prata com moeda Fiat. A moeda Fiat sendo de legal tender, né? Pelo governo. Esse é um ponto, cara. Esse é um ponto bem importante. A praxeologia ela é imutável porque ela tem questões de não contradição, de leis lógicas que são óbvias, né, no geral. Embora, pela visão de Bastiat, né, do que é visto e não é visto na economia, ela não necessariamente é óbvia, né, pela maioria. Mas esse é o grande ponto, cara. Tu tem uma relação entre direito natural, entre ali dando contradição entre economia em si, entre praxeologia. Para von Mises, praxeologia, economia é história e praxeologia. A praxeologia são as leis que você tira da história. Então, o laboratório do economista é a história. Ele estuda a história, vê o que funciona e o que não funciona, e quais são as leis. Por exemplo, tem uma lei malthusiana, que na minha opinião, na visão praxeológica, essa é a minha opinião, que é diferente de outros autores, como o próprio Malthus, que é a produção que aumenta os sistemas populacionais. E não o contrário. Não é o aumento populacional que gera mais produção, é o aumento na produção, e é o aumento no conhecimento humano que gera maior produção. Então, a revolução que permitiu o PIB global aumentar de forma exponencial no século XVIII para frente foi o aumento no conhecimento em forma de produção, métodos de produção, seja de comida e outras coisas. Então, é o aumento do conhecimento, é o aumento da produção em si, onde a liberdade econômica permite que isso seja maior. E num sistema onde não há liberdade econômica, basicamente você vai ter um pré-malthusianismo ali, uma sociedade na armadilha malthusiana. Então, o pensamento econômico, pelo menos o pensamento econômico correto, né? Tem outros que não são corretos, é em si mesmo um subconjunto das leis naturais. Então, as leis naturais é um set de proposições e que a economia deriva delas. Então, a economia, no fim, deriva de ética, cara. Porque as leis naturais derivam de ética também, moral. Elas têm relação com ética e moral. Pontes, né? Então, as leis naturais, elas são uma forma, do ponto de vista da teoria das formas de Platão, que, na minha opinião, é uma questão linguística. E tu tem a forma e a aplicação da economia, e é um subconjunto, é uma ponte, né? Você tem uma ponte noética também entre eles. No ramo da sua investigação. Então, tu tem que saber sobre direito natural também. Muito importante para a economia em si.
Se nos lembrarmos dos fragmentos de pensamento econômico contribuídos pelos gregos, Hesíodo sobre a escassez, aqui dá um resumo, né? Demócrito sobre o valor subjetivo e a utilidade, a influência da oferta e da procura no valor da preferência temporal, Platão e Xenofonte sobre a divisão do trabalho, Platão sobre as funções do dinheiro, Aristóteles sobre a oferta e a procura, o dinheiro e a troca, então listou vários autores aí que a gente já viu anteriormente, e a imputação de valor dos fins aos meios. Então qual que é o fim da produção? É o consumo. O produtor não vai produzir se não tem alguém para consumir. Se não tem demanda para um produto, ele vai vender para quem? Para si mesmo. Então vemos que todos esses homens estavam se concentrando nas implicações lógicas de alguns axiomas, amplamente empíricos na vida humana. A existência da ação humana, a busca eterna de objetivos empregando meios escassos, e a diversidade e desigualdade entre os homens, né? Não creio que escassez é um ponto importante para a economia, mas eu creio, seguindo o Lionel Robbins, né? Num livro dele que ele fala sobre isso. A Essay of Economic Theory, alguma coisa assim. Eu publiquei no meu Instagram. Mas o grande ponto é que tu tem relações lógicas, axiomáticas na economia. E tu pode... Tem um homeomorfismo entre dedução natural, semiótica e matemática. Tu consegue converter isso, então, para um formalismo matemático, na minha opinião. Tu consegue converter dedução verbal para matemática e o inverso também. Esse é um ponto também que eu bato na tecla. Tu pode fazer assim, uma formalização da praxeologia. Os grandes e curtos processos dedutivos da lógica e da matemática fazem a mesma coisa. Eles obrigam as pessoas a concordarem ao tornarem as coisas evidentes para as pessoas que antes não eram evidentes, né? É o que é visto ou não visto na economia, visando baixar aqui. Então, isso é uma coisa importante, cara. Isso é uma coisa que tu tem que entender. Que economia é história e praxeologia. Isso tu não entende dessa forma. Tu não entendeu sobre economia ainda, né? Isso é um problema. A teoria econômica correta é o que chamamos de teoria praxeológica. Eu sei que Rothbard disse que não pode ter um formalismo matemático disso. Eu discordo. Mas a gente concorda que a praxeologia é a base da teoria econômica. É outra maneira pela qual as verdades se tornam evidentes para a mente humana, né? Então, os grandes e curtos processos dedutivos da lógica e da matemática fazem a mesma coisa. Eles obrigam as pessoas a concordarem ao tornarem as coisas evidentes para o que não era evidente anteriormente, né? Então a gente já viu isso daí também. Até mesmo a política, que alguns ridicularizam por não ser puramente ou estritamente econômica, impacta fortemente o pensamento econômico. E do ponto de vista de Sócrates, em Simpósio e outras obras, como Meno, política é ética, cara. Política, segundo Bastiat, era a administração coletiva de pessoas, em The Law. No livro A Lei, Bastiat fala sobre isso. Então, política é administração de pessoas, coletiva. Só que tu tem que ter ética nisso. Tem que ter moral. Então, o bom político é aquele que é moral, aquele que é ético, aquele que é justo, aquele que busca o que é justo. Então, a política é naturalmente um aspecto de ação humana. E grande parte dela tem um impacto crucial na vida econômica. Então, a política, que é a administração política que tem num Estado, vai mudar muito essa economia. É óbvio que isso é importante. Até se você ir para a área de investimentos em forex e coisa do tipo, tu tem que estudar sobre política. Tem que entender aspectos de mudanças em moedas que são impacto da... Por exemplo, o real vai cair em relação ao dólar por conta de uma questão... uma mudança política crucial que teve no governo. Isso acontece. Seja de troca de presidente ou coisa do tipo. Então, essas coisas você consegue prever e usar para investimentos. O próprio George Soros usou num certo momento para prever que ia ter uma queda do pound britânico, da moeda britânica quando tava com a transição do euro para... Perdão, quando a Europa tava tendo a transição pro euro, para adotar o euro como moeda da Europa no geral, dos países que iam se misturar nisso daí, a Inglaterra tava meio assim, de entrar. E o que o George Soros viu? Basicamente, você tendo uma potência, um euro sendo criado. Essa moeda vai ser muito forte, porque tem vários países que estão formando essa moeda. As pessoas vão ter essa visão de que ela vai ser uma moeda muito forte. Enquanto isso está sendo formado, os britânicos estão em cima do muro.
que ele fez? Foi nos hedge funds maiores ali. Investiu bilhões, eu não sei quantos. Não lembro de cor. Contra o pound. Ele fez um short selling. Short selling é você apostar que o dinheiro vai cair. É uma forma de investimento que você aposta que o dinheiro vai cair numa option. Ele apostou que o sterling pound britânico ia cair. O dinheiro britânico. A moeda, né? Isso nos anos 90, mais ou menos, se não me engano. E caiu. Obviamente. Óbvio que ia cair. Ele usou uma condição óbvia econômica. Por sinal, quase que Jorge Soros deriva pra axiologia. Eu não gosto dele politicamente, tá? Mas eu tô falando de um livro dele que ele escreveu que é bom, que é o Alchemy of Finance. E que ele basicamente usou isso pra fazer bilhões. Bilhões, bilhões, bilhões. Não sei se foi 10 bilhões, alguma coisa assim. Ele fez bastante dinheiro. Não lembro exatamente. Agindo contra o pound, achando que ele ia cair. Isso ferrou a economia da Inglaterra também, mas culpa deles, cara. Eles que foram burros de não estar no euro logo, né? Tudo que ele fez foi legal, foi justo. Simplesmente fez uma transação ali de option, de short selling, né? Então até pôr aqui, short. Ele fez um short, né? Short selling. Então tu tem questões políticas que afetam a economia, sim. E até do ponto de vista de investimentos. Se você for um dia investidor, você tem que ter essa noção. Mas a contribuição mais importante do pensamento estoico, agora vai falar que estoicos derivaram de lei natural, né? Foi a filosofia ética, né? Política e jurídica, pois foram os estoicos que primeiro desenvolveram e sistematizaram, especialmente na esfera jurídica, o conceito e filosofia do direito natural. Eu vejo isso na República, direito natural, né? Principalmente em leis, cara. Se alguém dizer que em leis de Platão não tem direito natural, você é maluco, cara. Porque tem direito natural ali de forma bem clara e bem construída. Em lei de Platão. E também Cícero também você vem bem construída. Então, eu não sei exatamente quem foi o primeiro. O Rothbard tá falando que foi os estoicos. Diogênesis, coisas do tipo. Mas eu sinto que tu tem que ter uma condensação disso, né? Tu tem que ter um... Eu não li livros históricos que são de um peso de um lei de Platão da vida. Ou os do Delégibus do Cícero, que defende lei natural. Eu não sei exatamente em que sentido eles desenvolveram mais do que Platão e Cícero, né? Pra quem souber, fala nos comentários aí. Então ele vai dizer aqui, né? Há uma lei verdadeira. Aqui, na verdade, ele tá citando Cícero, tá? É uma citação. Há uma lei verdadeira, a razão correta, agradável à natureza, conhecida por todos os homens. Então é conhecida. Constante e eterna, que chama ao dever por seus preceitos. Dissuade do mal por sua proibição, esta lei não pode ser abandonada sem culpa. Nem há uma lei em Roma e outra em Atenas. Ou seja, em todas as nações você tem uma universalidade da lei, que é chamada de lex non scripta, né? O conceito de lex non scripta é de leis não escritas. Então tu não precisa fazer uma lei contra roubo para dizer que é errado, pra você prender alguém. As leis, elas existem ante-re, predicadas em Deus, e elas existem antes do ser humano. Então, sempre, e no caso, no momento que o ser humano existiu e concebeu a ideia de legal, porque ele tem razão, Deus deu a ele, né? Deus deu a razão electa pro ser humano. Romanos 2 fala sobre isso, né? Deus colocou no coração do homem as suas leis, né? Então, sua própria consciência te acusa. Ok, eu feri uma pessoa errada. Desde criança, cara, tu já tem uma consciência. Mesmo que alguém não diga algumas coisas, tu consegue já ter uma noção. Certas coisas são erradas, que você não gostaria que alguém fizesse pra você, por exemplo. Então, o fato de você saber que certas coisas a pessoa não deveria fazer com você, tu já sabe que você não deveria fazer com ela, na verdade, né? Então, mas a mesma lei, Cícero ainda, né? Imutável, eterna, vincula todas as raças humanas em todos os tempos. E há um, por assim dizer, mestre e governante comum, Deus, o autor, programador, impulsionador dessa lei. Obviamente, Cícero era um pagão, né? Ele até escreveu livros sobre o paganismo romano. Então, o que ele tem como Deus é na visão romana dele, imunda, né? Mas do ponto de vista prático, ele derivou a sua lei natural com base no seu paganismo, na sua mitologia. Assim como o próprio Platão na sua mitologia homérica. Eu creio que, do ponto de vista cristão, tu tem que se basear biblicamente no direito natural cristão, né? Tem uma ética cristã e um direito natural cristão. Essa é a minha visão de direito natural. Tu tem que ter uma derivação. Senão tu tá, na minha opinião, ferindo uma questão. Mas eu creio que da razão tu já consegue tirar um direito natural já.
eu posso dizer que tem um direito natural que já vem da razão humana. Obviamente, tendo Romanos 2 em vista, o ser humano já consegue conceber, logicamente, que roubar é errado. Obviamente, né? Quem não obedece afasta do seu verdadeiro eu, despreza a natureza humana e inflige em si mesmo as maiores penalidades. Aí tem artigos que falam sobre positivismo, tem o de Working, por exemplo, que fala sobre a relação de direito natural e positivismo, que ele faz uma mescla ali, toda cagada. De Working, eu acho. Eu creio que positivismo ele tem muitos problemas. Eu não gosto de misturar os dois. Eu sei que tem relações que são parecidas. Só que tu consegue o mesmo pragmatismo que o positivismo quebra, infere, sobre direito natural. Você não precisa do positivismo. O positivismo ele prega que você tem uma relação mais que social da criação das leis também. Alguns inferem também moralidade, como o próprio Fuller, que é outro autor desse tema. Porém, eu creio que o positivismo ele sempre carrega uma conotação de uma relativização das leis e da verdade. Então, você juntar direito natural e positivismo, mesmo que um pouco, mesmo com versões de positivismo que tem uma noção mais que existe em si, é óbvio que existem regras absolutas. É óbvio que tem certas coisas que não são feitas pela sociedade. Obviamente, tem coisas que são que a sociedade é universal, né? Óbvio que o fraudar alguém sempre foi errado e sempre vai ser errado e não tem como a sociedade impulsionar algo diferente. Então, mesmo positivistas legais vão dizer isso, alguns. O Dworkin defende mais ou menos isso daí. Porém, eu creio que o positivismo ele cai numa falácia circular no fim ele vai criar um relativismo, mesmo que seja menor. Então, talvez tenha algum positivista que é menos relativista, né? Então, ele põe limites no relativismo. Então, ele põe um moralismo. Então, se tem uma moral, que no caso, tu não pode mudar, senão tu tem contradições, tem precedentes e tal. Tem que ter uma base lógica. Então, mesmo o positivista, ele pode dizer que direito tem uma base lógica, mas no fim eu creio que o positivismo ele leva a um relativismo parcial ou completo. Então, por isso que o positivismo, eu não curto essa noção de você juntar os dois, né? E aí, Rothbard finalmente vai citar a China, né? E aí eu vou citar o Lao Tzu, né? As 3 principais escolas de pensamento político na China, né? Num certo momento, eram os legalistas, taoístas e confucionistas. Foram estabelecidos do 6º ao 4º século a.C., em termos gerais, os legalistas, a mais recente das 3 escolas, simplesmente acreditavam no poder máximo do Estado e aconselhavam os governos sobre aumentar o seu poder. Cara, eu li muito o Xia, né? É um gênero de literatura chinês e coreano. Tem hoje filmes também na Netflix do Xia, séries. E eu li muito o Xia Murin, né? Que é um gênero também de mangás, né? E tem muito confucionismo e taoísmo misturado ali. Tem mangá que cita Confúcio. É mangá coreano, tá? Esquece Japão, é mangá coreano pra chinês. Temos of Demons on Gods, por exemplo, tem uma relação disso. Mas o grande ponto é que eles citam isso daqui de certa forma do ponto de vista de personagens, né? Então você tem, normalmente, no mangá Oshia, tem as seitas ou clãs. E tem clãs que são taoístas, que eles pregam mais uma moralidade, uma justiça, de certa forma. Tem os clãs legalistas, que mais ou menos são as seitas que são dadas como... E seita não pega o termo em português, tá? Atual. Pensa como um clã. O termo seita usado normalmente é clã. O termo correto, na minha opinião. Fica mais correto. É uma família, né? Família, entre aspas, né? Você tem os clãs, você tem a estrutura do clã, você tem normalmente o imperador do... Imperador não, o líder do clã, que seria o chefão do bagulho. Tem os filhos deles, que são o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, que tem ordem de hierarquia aí. E tu tem essa questão de que tem entre pensamentos, naquele contexto, antagonistas, né? Então, nesse gênero, aqueles clãs que são chamados de malignos, né? Eles são os contrários ao clã legalista, né? Então, os clãs legalistas eles tinham uma relação mais... Eu tô falando de mangá, tá? Mas que tem a ver com essa estrutura de pensamento deles. Eles têm uma relação mais de Estado mesmo, né? De controle.
E outros tinham uma relação mais liberal, talvez. Eles eram vistos como maus porque eles eram antagônicos aos legalistas, né? E eu creio que o próprio Lao Tzu vai ser visto como contrário aos legalistas, né? O próprio Lao Tzu talvez seria alguém mais... Não um confucionista, mas alguém mais taoísta, né? Só que os taoístas, nesse sentido de Lao Tzu, eles tinham uma noção mais libertária, né? Então, tem a questão de religião, que, não tem, que eu acho inútil, né, obviamente. É balela, mas o próprio livro do Lao Tzu, tu tem relações libertárias no taoísmo. Então, eu creio que é bem antagônico à noção legalista que eu vejo nesses mangás com frequência, né? Então, eu vou citar o Tao Te Ching, porque é um livro que eu já li várias vezes, por diversão mesmo. Randomicamente, cara. Eu curto muito o Tao Te Ching, né? Meu irmão comprou o livro e eu li muitas vezes. Eu tenho aqui. É do meu irmão, mas eu tenho aqui em casa. E é um livro muito bom, cara. É um livro, assim, bem interessante. E tem vários aspectos libertários aqui, né? E eu tô citando ele porque o Rothbard cita, tá? Então o Rothbard ele cita Lao Tzu como alguém que é libertário em certos aspectos, né? Primeiro libertário, talvez. E eu vou pegar as instâncias que eu mais gosto. Então, como eu disse, eu já li esse livro várias vezes. Então tem as instâncias que eu mais gosto. E que tem a ver também com esse tema. Eu tô pegando uma versão portuguesa da editora Estampa. Quem se ergue nas pontas dos pés não ficará muito tempo de pé. Quem dá grandes passadas não irá muito longe. Quem se exibe não brilhará. Quem se afirma não se imporá. Quem se glorifica não verá reconhecimento do seu mérito. Quem se exalta a si próprio não será chefe. Essas altitudes são para o tal, como o resto de comida e os tumores que repugnam a todos. O tal, segundo Lao Tzu, é como se fosse a noção eterna de justiça, de sabedoria na religião dele, né? Obviamente que eu nego, porque senão eu tenho um conflito com o meu próprio cristianismo, né? Então, obviamente, eu me distancio desse conceito, obviamente, mas o conceito era associado à não ação, à questão de você não ser alguém que se retém aos desejos. Tu consegue fazer as coisas sem ser impedido pelos desejos. Tu consegue ser um chefe, talvez de uma empresa, sem desejar ser chefe. Pelo mérito, pelo seu próprio esforço, sem esse desejo, você acaba tendo as coisas, né? Então o tal tem essa noção de que sem buscar, você não agindo, você alcança as coisas. Não é uma não ação no sentido que você fica parado, né? Na minha opinião. Mas é uma não ação no sentido de que você não deseja. Então, o desejo pro tal, ele não é algo bom. O desejo maligno, né? Então, ele não deseja, você não deseja brilhar. Você deseja apenas fazer o seu melhor. E se, de fato, do ponto de vista prático, se brilhar, é uma questão, consequência de algo que você nem queria, de fato. Então, aquele que conhece a lei da natureza não construirá assim a sua vida, né? Então, é repugnante para o tal tu buscar fama, fortuna e coisas do tipo, né? Tu consegue essas coisas pelo seu próprio trabalho, de forma justa e honesta, ao simplesmente se esforçar no agora, né? Então, pro Lao Tzu, o futuro, ele é... Quem está no futuro é uma questão de você estar no... Aqui é o Hugo e da vida, que é aquele tipo Kung Fu Panda, né? Você está no futuro é uma pessoa que sempre tá... Perdão, vou começar com o passado. A pessoa que está no passado sempre vive em angústia. E a pessoa que vive no futuro sempre tá ansiosa, né? Então você tem que viver no presente. A visão de Lao Tzu é essa, tu vive o presente, não o futuro. Tu não deseja o futuro apenas, tu deseja o agora. Então o que eu posso fazer agora pelo futuro? Então as armas são instrumentos nefastos, ele vai dizer na Estesa 31. Não são instrumentos próprios de um nobre, e só utiliza por necessidade. Por defesa, que a Cícero também diz isso, né? Um país só pode se defender, só pode agir militarmente por defesa, nunca por ataque. Então expansionismo é totalmente contrário à justiça, do ponto de vista de Cícero e Lao Tzu. Porque um rapaz com tranquilidade não exulta a sua vitória. Aquele que exulta com a sua vitória tem prazer em eliminar os homens, né? Então alguém que faz uma guerra e tem prazer na guerra... Mano, até o Sun Tzu, no livro dele... Eu não tô citando aqui, né? Mas o Sun Tzu, na Arte da Guerra, ele diz que o foco da guerra é paz.
Até porque guerra, ele mesmo vai dizer que os recursos da guerra não são infinitos, né? Uma hora tu vai ter problemas econômicos que vai fazer sua guerra impossível. Sun Tzu também é um livro que eu gosto muito, já citei um livro já. Eu já li algumas vezes. E eu tenho aqui em casa também. Então, um estadista que tem prazer na guerra é um maluco, cara. Aquele que tem prazer em eliminar homens nunca poderá realizar o seu ideal no mundo. Ele é contrário ao Tao no ponto de vista de Lao Tzu, né? A estança 32. O Tao não tem nome, embora o seu cerne seja minúsculo. O mundo inteiro não ousa subjugá-lo. Eu creio que até se você já leu o livro dos Cinco Anéis, né? Cinco Anéis. O livro dos Cinco Anéis do Miyamoto Musashi, ele também fala de coisas parecidas com isso daqui, tá? A filosofia do Musashi é muito parecida com essa visão, né? Até eu não sei como é o nome. Tem um. Eu vou colocar na descrição. Tem um livro também, um texto do Musashi pequeno, que também fala dessa questão de que você não buscar os seus. Não buscar fama e fortuna, né? É incrível porque Musashi ele foi famoso. Ele é famoso até hoje, né? Pelos seus feitos. Mas ele não buscava esses feitos. Ele buscava apenas aprimorar. Ele, na visão dele, né? Apenas aprimorar sua espada e esse era o fim em si mesmo, né? Era o vácuo, né? Na visão. No final do livro dos Cinco Anéis, o Musashi ele fala sobre o vácuo, né? Seria o nada. É bem semelhante ao que o Lao Tzu fala sobre tal. O vácuo seria a noção de não busca. Tipo, ao você melhorar tanto numa coisa, isso melhora ao ponto que tu chega num ponto em que você alcançou um nível que você chega na noção de que você nunca vai chegar no seu ponto máximo, né? Até pra quem já viu o mangá do Musashi, que é o Vagabond, né? Tem uma parte que ele é inspirado no Musashi, né? E tem o Cinco Anéis é o livro do próprio Musashi, tá? Isso aqui é verídico. Mas no caso do mangá, tu tem a parte que ele sobe uma montanha e ele vai à montanha mais alta e ele vê que tem outras montanhas muito mais altas, né? Então tu nunca vai chegar num ápice do aperfeiçoamento em qualquer coisa. Seja na filosofia, seja na matemática, seja na arte da espada, da luta, o que for, da gastronomia. Tu nunca vai chegar no máximo, né? Então, se os príncipes e senhores pudessem aderir ao tal, todos seriam seres do mundo. Então, seria um rei filósofo taoísta, né? O céu e a terra se uniam. Esse termo, céu e a terra, é muito mencionado na literatura chinesa, na literatura coreana. Tem até um provérbio coreano que eu já vi no mangá, que é de fato um provérbio, que é acima do céu tem o universo. Ou seja, sempre há alguém... Não, eu acho que nesse não é um ponto. Eu acho que nem é... Na conclusão do mangá era que sempre tem alguém melhor que você. Na minha opinião, não é isso. Sempre tem uma forma de você melhorar. Sempre tem uma forma de se aperfeiçoar. Aquele que diz que já sabe tudo de um tema, não sabe nada ainda. Como alguns diziam da física, Lord Kelvin, num certo momento, por exemplo, que a gente já tinha descobrido tudo na física. Anos depois nasceu a teoria quântica. E aí se viu que a gente não sabia nada sobre física. Então, para que caísse um doce orvalho, os povos, sem ninguém que os oprimisse, pacificariam si próprios. Então, o próprio o sentido do tal do Lao Tzu era da paz, né? A busca pela paz. E o libertarianismo também pensa nisso, né? A única forma de razão de guerra, do ponto de vista libertário, é você ter, de direito natural, é defesa. Então, no geral, tu quer a paz. O 47 diz: aquele que se dedica ao estudo cresce de dia para dia. Aquele que só consagra ao tal diminui de dia em dia. Em que sentido? É no sentido de que a pessoa que vai... Até vou continuar lendo. Vai diminuindo sempre para não chegar ao não agir. Pelo não agir não há nada que se faça. É pelo não fazer que se ganha o universo. Aquele que quer fazer não pode ganhar o universo. Então, a noção é... Tu sempre busca humildade, né? Ele vai falar depois sobre isso. Na tríplice coroa dele ali. Os 3 tesouros, né? Então, o tal é a questão de humildade. Tu tem que ser humilde. Você tem que buscar fazer o que é justo por um fim em si mesmo, ser justo. De amar o seu próximo como fim em si mesmo. Então, essa é a noção do tal em si, né? A noção de que você é um caminho para o aperfeiçoamento, é um caminho que é sempre para baixo. Tu sempre considera cada vez mais as pessoas maiores que você e não o contrário. Tu sempre se considera menor, porque você vê que cada vez mais tu tem tanto a aprender. Então tu estuda matemática, ciências. Eu, por exemplo,
Quanto mais eu estudo cada tema que eu estudo, né? Seja economia, ciência, etologia principalmente, mais eu vejo que não sei nada. Por mais que eu tenha passado anos estudando. E é assim, cara. No caso, só Deus sabe tudo. E obviamente a gente sempre vai estar infinitamente como larvas, né? Perante Deus, né? Sempre vermes perante Deus. Então sempre há como afiar a espada, né? Até tô citando agora um filme chamado Sword of Dawn, né? Pra quem já viu o Sword of Dawn, tem uma parte que ele fala. Sempre há uma forma de melhorar a sua espada, que é uma visão muito do Lao Tzu também, né? Permeia a literatura e noção asiática no geral. Você vê bastante coisa do Japão aí também em relação a isso, né? Essa stanza até o Rothbard cita, tá? No livro. Uma certa página. Um estado rege-se por leis, na stanza 57, Lao Tzu dizendo, né? Uma guerra faz com ataques de surpresa, mas é pelo não fazer que se conquista o universo. Como sei eu, pelo que se segue. Quanto mais interdições ou intervenções econômicas e proibições existem, mais o povo empobrece. Então, pera. Antes de von Mises escrever sobre intervencionismo, teve um cara na China, em 1900 e bolinha, que escreveu como o intervencionismo empobrece o povo. Então, o taoísmo você já vê que é muito contrário à visão legalista, permeia hoje em dia. O legalismo basicamente pegou o comunismo e abraçou, né? Porque a China é comunista hoje em dia, né? Com aspectos capitalistas. E, no caso, eles abraçaram o legalismo, que eles já tinham, já, do ponto de vista histórico. Embora não talvez diretamente, mas talvez indiretamente. Eu vejo em filmes muito também esse legalismo, né, chinês. Em filmes, eu vejo muito filmes de... Eu gosto muito de filme de Kung Fu, né? Além de filme de samurai, eu gosto muito de filme de Kung Fu. Então acaba vendo coisas que tem a ver com a cultura dele, de certa forma. É um filme, não é histórico necessariamente, mas tem relações... Filmes antigos que tem essa noção de a noção de identidade chinesa, né? E no caso, esse é um ponto, né? Quanto mais proibições, mais de fato, mais questões inorgânicas na economia, mais tu gera pobreza. Quanto mais armas afiadas se possuem, mais desordem engraça, né? Quanto mais guerra sem motivo, né? Quanto mais se desenvolve a inteligência produtiva, mais delas resultam em estranhos produtos. Quanto mais se multiplicam as leis, aqui, batendo com o Cícero de Platão, tá? Quanto mais se multiplicam as leis e ordenações, maior número há de ladrões e bandidos. Cara, isso daqui bate diretamente com o que Platão e Cícero falou. E ele não conhecia esses autores. Ele derivou sozinho pela razão humana, dada por Deus ao homem. Então, obviamente, taoísmo do ponto de vista de religião é lixo, né? Obviamente eu vou dizer isso, que contradiz com a minha visão cristã, mas isso não é um ponto, né? O ponto dele é um ponto que é óbvio, né? É um ponto racional. Ele está dizendo, multiplicar as interdições estatais e proibições, tu empobrece o povo, e tu multiplicar as leis, tu cria, na verdade, menos leis. Tu cria brechas para ladrões e bandidos fazerem o que querem. E saírem pelas entrelinhas. E Platão e Cícero falam a mesma coisa. Tu tá tendo um cara na filosofia grega, um cara na filosofia romana que se baseou também muito em Platão, e tá tendo um cara totalmente separado, que é o próprio Lao Tzu, no taoísmo. Ele é basicamente o pai do taoísmo, talvez. E de fato mostra isso, né? Então Rothbard cita essa passagem. Ele diz, é por isso que o santo diz, se eu pratico... Esse santo também é uma palavra usada no coreano, tá? Eu não sei qual que é, mas em muitos mangás eu vejo tem o santo da espada, o santo de tal coisa, enfim. Ser uma pessoa justa, né? Não pensa no sentido ocidental, é no sentido oriental. É alguém que é um cara grande, assim. Se eu pratico não agir, o povo transforma-se por si próprio. Ou seja, o governo que apenas aplica as leis de forma correta e tal, e deixa o laissez-faire, a liberdade econômica, as coisas não é nem que o mercado se ajusta a si mesmo. O livre mercado, ele é mais orgânico e tu tem que ter as leis, obviamente. Tu tem que ter leis contra a fraude, lei contra estelionato, contra tudo. Você tem que ter leis, cara, mas as leis têm que ser justas, né? Elas têm que ter uma relação de direito natural, de justiça, de fato que é justa e útil. Tem que afinilar as leis continuamente pra isso, né? O jurista é bom, ele tira leis injustas. Porque na multidão de leis você não há leis, como Platão diz.
Mas o povo transforma-se por si próprio. Então o próprio povo ele vai ter um ambiente que ele vai por si mesmo buscar na mão invisível de Adam Smith. A gente vai ver mais posteriormente. Na sua liberdade ele vai ser próspero, né? Então a liberdade, nas colônias, por exemplo, americanas, o livro Concebido em Liberdade de Rothbard, a gente vê que as intervenções econômicas da coroa inglesa e dos oligarcas nas colônias atrapalhavam o crescimento dos Estados Unidos. E quando ele teve liberdade, teve a revolução, que as coisas começaram a se mover. A Revolução Americana fez os Estados Unidos ser o que é hoje. Então, se eu amo a quietude, o povo emenda-se por si próprio. Se não nutro nenhum desejo, o povo regressa por si próprio à limpicidade. Né? Não é que o ser humano é bom, mas que o mercado, livre mercado orgânico, ele não tá falando sobre livre mercado, mas ele tá indiretamente falando sobre livre mercado. Porque as implicações do que ele tá fazendo, menos regulações, menos leis inúteis, basicamente são ideias de livre mercado. Basicamente deixa o povo livre, né? Com leis, né, obviamente, né? Tem que ter leis, tu não pode fazer coisas desonestas, tem ética no livre mercado, tá? Leia o livro A Humane Economy, do Hopkins, eu acho. Que ele fala sobre essa ideia. Livre mercado tem sim ética. Não é. Você não pode fazer o que você quiser, tu tem ética e leis. Quando o governante é indulgente, o povo permanece puro. Quando o governante é intransigente, o povo torna-se transitor. Quando o governante é um tirano, no caso, né? A felicidade repousa sobre a infelicidade. A felicidade esconde-se na felicidade. Onde acaba tudo isso? O mundo não tem normas, porque o mundo normal pode se tornar normal. E o bem pode transformar-se em monstruosidade, né? Então quando alguém fala a verdade, falar a verdade se torna um tabu, né? Tu falar a verdade, as pessoas, como assim tu falou isso, cara? Eu tô falando, não, eu tô falando algo que é normal, cara. Eu tô falando, por exemplo, aborto é imoral. E alguém vem e diz que eu tô falando uma coisa, uma monstruosidade. Quando eu tô dizendo uma coisa óbvia, é óbvio que aborto é uma coisa antiética e imoral e deveria ser legal na Constituição, por sinal. Nem legislação, é constitucionalmente. Como que falar uma verdade se torna uma monstruosidade? É óbvio que a proibição do aborto é uma coisa justa, né? Aí, então, 59 fala sobre como eu vou governar, né? Pra governar, os homens e servir o céu, ele crendo que tem algo acima, né? Na visão dele, nada convém tanto como a moderação, conhecer-se a si mesmo, né, do ponto de vista socrático. Porque somente aquele que pratica a moderação obterá rapidamente o tal. Quem obtiver rapidamente o tal, adquirirá uma reserva de dupla virtude. E assim triunfará em tudo, né? Quem triunfará em tudo não conhecerá limites para o seu poder. Então quem pratica o tal na visão dele, seria a arte de não agir, que seria a arte de você, na verdade, agir racionalmente. A minha interpretação, eu posso estar errado, é de você agir racionalmente. Tu não desejar o futuro de forma ansiosa, nem o passado de forma angustiosa, mas ter uma noção de o que eu posso fazer agora. Essa é a noção do tal. Você não age no futuro porque é impossível não agir no futuro, tu age no presente. Então quem não conhecer esses limites pode possuir um reino. Quem possuir a mãe do reino pode conservá-la há muito tempo. Eis que se chama a via da raiz profunda, da base segura, da longa vida e da visão durável, né? Um provérbio. Não sei se tem a ver com ginseng, né? Eu vejo muito ginseng em mangá, né? Mas tem aquela noção de... o ginseng de 1000 anos, né? Na noção medicina chinesa, né? Então, que tem a raiz, né? Profunda. E ele dura por 100 anos. Aí você tira. Ele tem uma propriedades de medicina grandes, né? Não sei se tem a ver com ginseng, que é muito usado. Como se governa, né? Governa-se o Estado como se frita um peixe pequeno. Eu sei fritar peixe, né? Eu já fritei peixe várias vezes. Como se frita o peixe pequeno, né? Com cuidado, né? Com ordem. Não dá ruim. Se cuida do mundo com a ajuda do tal, os manes se tornam imponentes. Não só os manes se tornam imponentes, mas também os espíritos deixarão de fazer mal aos homens, né? Mas também o soberano deixará de os lesar. Se o soberano, os homens não prejudicarem entre si, ambos lucrarão. Então, o próprio governante e o Estado se beneficiam em não agir. Em não colocar proibições, leis e coisas do tipo, que são injustas, imorais, imundas. Tem que ter as leis, obviamente, que são justas, em base de direito natural. Mas tu não cria intervencionismo. Então, basicamente, está defendendo o livre mercado. De forma indireta, obviamente. Então, um grande país de confluência, o ponto de encontro de todas as coisas, é a fêmea do universo, né? Então, a fêmea triunfa sobre o macho pela sua tranquilidade, pelo seu carinho, né? Então, ele
ele obedece ela por... a delicadeza, ela vence a rugosidade, talvez, a dureza de coração de alguém, né? Então, pela delicadeza, ela vence o homem, né? Então, ser tranquilo... Então, você tem que ser tranquilo nesse sentido, né? Tem que ser calmo, tu tem que ser uma pessoa moderada. Tu não pode ser uma pessoa violenta em suas filosofias, sua forma de agir, né? Um grande país que se humilha perante um mais pequeno atrai isso pra si, né? Então, um país que ele busca a liberdade econômica, ele cria um ambiente melhor pro próprio pobre, né? Da mesma forma, um pequeno país que se inclina para frente a um grande ganha sua proteção, né? Então, um país pequeno que se inclina a um maior que poderia destruir eles ganha proteção. Assim, um acolhe pela submissão e outro acolhido quando se inclina. Um grande país não se aspira senão a reunir homens e alimentá-los. Então, o que é um país? É uma sociedade que, no mínimo, busca sua subsistência. Se eles não estão conseguindo ter a sua subsistência, temos um problema. A Ucrânia após o coletivismo, por exemplo, russo, infelizmente, não tinha a sua noção de subsistência por conta do governo lá de Stalin lá. Um tirano fazendo merda, né? Roubando a propriedade privada dos agricultores. Então, um país pequeno não deseja senão aliar-se ao grande e servi-lo. Certamente ambos obtêm o que desejam, mas é necessário que o grande país se humilhe também, porque ele tem que ter a noção de, como o país menor, soberania entre os dois, né? Então, muitas vezes, um homem que empreende um negócio, né? Olha no momento exato que vai triunfar. Então, às vezes, o cara tá tão focado no futuro, né? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Que ele não foca no presente e acaba desistindo. Mas se ele focasse no presente, talvez ele triunfaria. A ideia dele foi boa, né? Se ele tiver uma ideia ruim, que é uma proposição geral. Mas o cara tem uma ideia boa, ele tá quase conseguindo. Mas bem na hora ele desiste, né? Então aquele que permanece tão prudente no final como no início, não falhará no seu intento. Assim o santo deseja o sem desejo. Ou seja, como assim desejo o sem desejo? Ele não desejando, ele alcança as coisas. Ele só faz o que tem que ser feito. E as coisas fluem naturalmente. Não aprecia os tesouros cobiçados, aprende a desaprender. Então ele aprende que ele tem que mudar em certos momentos, mudar de opinião. Desvia-se dos excessos comuns a todos os homens, favorece a evolução natural de todos os seres sem ousar agir sobre eles. Isso daqui é muito sobre Catalactics, que é uma visão do Hayek. Tô pensando em fazer um curso do Hayek no futuro, hein? Ou só escrever sobre ele, todos os livros dele. Catalactics. Não. Não é 2T, não, é 2L. É catalão, tem em grego, né? Catalactics. É a noção de liberdade econômica no livre mercado. Um livre mercado, ele cria relações de espontaneidade de mercado, naturais. Um mercado que tem controles econômicos, tarifas, intervenções, basicamente é o contrário. Tu tem controle da taxa de juros, Banco Central, tu tem literalmente o contrário. Uma legislação ruim, inchada. Então, isso daqui, cara, basicamente, essa instância 61 basicamente está defendendo o Catalactics, está defendendo o livre mercado. Ações espontâneas da economia. Na verdade, o Lao Tzu tá definindo totalmente relações espontâneas da economia, cara. Tá entendendo que Lao Tzu, ele basicamente defende os principais princípios libertários e econômicos de livre mercado? E de ética também, porque tá falando de ética, de certa forma. Ele vai falar algumas merdas do taoísmo ali, mas no geral ele... O que ele tá dizendo sobre política e economia, cara, é muito bem feito, cara. É muito bem construído. Os antigos que praticavam o tal não procuram esclarecer o povo. Esforçam-se por mantê-lo na ignorância. Se o povo é difícil de governar, isso resulta no excesso de inteligência. Então, esse é um problema, né? Porque tem pessoas, tem governos que tentam manter o povo ignorante pra tentar governar ele, mas esse é um problema, na verdade. Tem que deixar o povo livre pra buscar sua educação, sua liberdade de estudo. Até quem faz, por exemplo, homeschooling, coisa do tipo, as pessoas têm que ter liberdade de aprender o que elas querem, né? De estudar o que elas querem e tal. Quem governa o Estado servindo da sua própria inteligência será um malfeitor. Então, nem o próprio Sócrates estava fazendo na República, em certo livro da República. Tu não pode ficar decidindo o que as pessoas podem ou não fazer, cara. Tu tem que deixar as pessoas livres. Tu tem que decidir as leis.
questões políticas e tal, mas no geral, aplicar as leis, enfim, tem que ter o judiciário, o executivo, o legislativo. Só que o Estado não tem que fazer coisas, ele tem que só fazer o suficiente, o mínimo que ele tem que fazer. Só cumprir a sua função, que não é ser inchado, que não é criar um monte de lei inútil, que não é criar um monte de legislação inútil, que não é ficar se intrometendo nas relações econômicas do povo. Então, quem governa o Estado sem ajuda será o seu benfeitor. Ou seja, o Estado governa melhor quando ele faz menos. Isso não é esquisito? Quando ele dá o laissez-faire no livre mercado, ele faz menos. Na verdade, é melhor. A sua administração fica menor. Ele precisa de menos funcionários nos públicos, né? No fim, ele faz mais. Ele faz mais não fazendo nada. Você entende isso? Pra mim, isso que é libertarianismo, na minha opinião. Eu sou minarquista, no caso. Conhecer as duas coisas é conhecer o princípio de todo governo. Quem conhece esse princípio possui a virtude suprema. A virtude suprema é profunda e vasta e opera de acordo com os hábitos dos seres e permite atingir a harmonia universal, né? Então, tu entende a noção de justiça e de relações de liberdade? Tu já entende. Eu posso resumir como liberdade, né? Justiça e liberdade são essas duas coisas. Eles têm os 3 tesouros na instância 67, né? Tem os 3 tesouros que conservo e estou ligados a eles, né? O primeiro é o amor, né? Principalmente o amor ao próximo. O segundo é a economia. O terceiro é a humildade, né? Amante posso ser corajoso, econômico, posso ser generoso, não ousando ser o primeiro entre todos, posso tornar-se o chefe do governo. Então, ao não desejar ser o chefe, eu posso vir a me tornar, porque o não agir é não desejar, na verdade. Tu age, tu faz as coisas, tu dá o seu melhor, mas o seu intento não é o ser chefe, é buscar ser o melhor da sua empresa, ou o que for. Tu não busca ser o melhor da sua empresa, tu não busca pisar os outros, tu busca apenas fazer o seu melhor, crescer por si mesmo nisso, e as coisas seguem espontaneamente. Ao você ficar melhor nos seus estudos, no seu trabalho, as coisas vão acontecendo espontaneamente. Então você não deseja mais dinheiro, você trabalha, você faz o seu melhor, uma coisa que você gosta, talvez, e ele vai te seguir naturalmente. Você não deseja, mas o desejar te impede muito mais da volição de fazer o seu melhor porque você quer fazer aquilo, porque você de fato quer ser melhor naquilo. Você quer fazer o seu melhor. Seja alguém na parte de direito, na parte de ser um advogado, de ser um médico, de ser um economista. Aquele que é corajoso sem amor, generoso sem economia e chefe sem humildade, vai caminhando pra morte, né? Então, e coragem não às vezes é de medo, tá? Mas por que você é corajoso? Por quem? Pelo quê? Generoso. Tu é generoso, mas tu de fato tem os recursos pra ser generoso, né? Se você tivesse, você poderia ser mais. E chefe sem humildade, se você não for humilde, por que as pessoas deveriam te seguir, né? Na verdade, o chefe, segundo Lao Jesus, o líder de alguma coisa, de um exército ou de uma empresa, seria a pessoa que se considera melhor que todos os funcionários. Ele meio que é servo dos próprios funcionários, de certa forma. Eu não vou explicar isso aqui, mas se você já entendeu o que eu já falei até agora, você já entendeu. Quem combate por amor triunfa. Quem se defende por amor mantém-se firme. O céu socorre e protege com amor, né? Então são questões de racionais, de ética, né? O verdadeiro chefe militar não é belicoso, né? Não é violento, colérico, né? O verdadeiro não é colérico, o verdadeiro guerreiro, né? O verdadeiro vencedor não se envolve em guerras. O verdadeiro condutor de homens coloca-se abaixo deles, né? Então aquele que é líder, ele vê o seu próximo como maior, ele busca o bem do seu próximo, ele busca respeito pelo seu próximo. Ele nunca vê os outros como inferior, mas como superior. E essa noção que ele tá correta, na minha opinião, é uma questão moral. Não é questão de religião nem filosofia, é questão moral. Ele está dando a sua visão moral do mundo. Ponto. E não está incorreta, né? Então, se você pegar essa passagem racionalmente, eu não creio que está incorreta. É claro que vai ter limites, né? A racionalidade humana tem limites. Por isso que, na minha visão, a ética ela tem que ser cristã. Então ela tem base bíblica. Então, quem crê na Bíblia, do ponto de vista protestante, é só a escritura, só a Bíblia que é a verdade, né? Porque mesmo na Bíblia, eu acho passagens que falam que
nas cartas, por exemplo, de Paulo, que a gente tem que se considerar os outros maiores que nós mesmos. Como Cristo se humilhou a si mesmo, sendo Deus, se fez forma humana e levou a cruz, lavou os pés dos discípulos, mesmo sendo Deus. Então, se o próprio Deus em forma humana lavou os pés de seres humanos, vis, vermes, imundos comparados a ele, quanto mais nós, o nosso próximo, no caso, né? Aqui se encontra a virtude da não rivalidade e a capacidade de conduzir os homens. Então você não busca ser melhor que o outro, tu só busca ser melhor. E as consequências vêm disso. Tudo isso está em perfeita harmonia com a lei do céu, né? Lei natural. Eu creio que o próprio Lao Tzu está defendendo natural aqui. Passagem contra impostos que o próprio Rothbard cita, a estança 75 do Tao Te Ching. O povo está faminto porque os seus dirigentes os esmagam com impostos, né? Tem uma passagem bíblica em Provérbios que também diz isso. Eis o que o torna faminto. O próprio governo, né? O povo é indócil porque os seus dirigentes são demasiados empreendedores, né? Então, os seus próprios governantes fazem oligarquias. Não tá falando de livre mercado aqui. São oligarquias. Eis o que o torna indócil, né? O povo despreza a morte porque a vida é demasiado dura. E é isso que faz ter desprezar a morte. Só aquele para quem a vida não é dura pode apreciar a vida, né? Então ele tá fazendo que os governantes, o problema são os governantes, cobram impostos demais. Isso naquela época na China, tá? Então, alguns milhares de anos atrás. Mas um pouquinho mais de 2000, não lembro exatamente a época do Lao Tzu. Mas o grande ponto é que naquela época já tinha essas coisas. Não são coisas novas, né? Impostos demasiados criam problemas para a economia da saúde da nação. Uma nação pequena e pouca populosa pode possuir algum armamento e não se deve empregar. Então, no geral, você não deve guerrear uma nação. Você deve se defender, mas no máximo é isso. É necessário que o povo considere a morte temível, que não vai muito longe. Ele não pode ficar expandindo, estilo Roma, né? Que, por sinal, Dante Alighieri, num livro chamado Monarquia, defende a expansão romana, né? Estilo Nação do Fogo, em A Batalha de Nanjing. Mesmo que possua embarcações e carros que não os utilize, ou armas e corazas que não as sirva. Que volte a preferir os cordões com nós que eu utilize. E o editor mostra que tem uma questão histórica. Esses cordões com nós, quando não tinha uma certa escrita desenvolvida de manter a história na China, que cordões com nós eram usados para os fatos naquele ano que foram de grande importância ou não, com esses cordões, né, com nós maiores ou não. Então, meio que o país que busca a liberdade econômica e a paz, liberdade do seu povo, e que busca uma visão de menos impostos possível, à esquerda da curva de Laffer e tal, esse é um país que vai ser próspero no futuro. Contra guerras, né, que ache saborosa a sua própria comida, os povos, né, que ache belos os seus trajes, contente com a sua habitação, que se alegre com seus costumes, né. As pessoas têm que buscar o seu próprio benefício em relação à sua subsistência, né, sua sobrevivência. Não ficar guerreando uns com os outros, né. Então, os habitantes de dois países vizinhos contentem-se em observar-se mutuamente em ouvir os seus cães e seus galos. Morrerão de velhice sem que se tenha avistado, né. Até se a gente vê do ponto de vista da história chinesa, dos combatentes, principalmente a questão do Qin Shi Huang na unificação da China, na minha opinião, a unificação da China foi uma guerra terrível, cara. Tá tentando unificar a China pela paz, mas pra fazer isso, tu destruiu todo mundo. Tu eliminou um número absurdo de pessoas. Será que valeu a pena? Depois o imperador morreu e aí por causa de uma doença. E aí no fim, o Qin Shi Huang que fez essa questão. E no fim se dissipou essa unificação. Eu queria entender como que isso é justo, cara. Como que tu... Um rei, ele guerreia com todo mundo. É o reino de Qin, né? Contra o reino de Wu, o reino de... sei lá o que, eu não lembro de cor. Mas o Wu é um reino, né? Eu lembro que tem o Han também, eu lembro do reino de Han, enfim. Shu. Mas o grande ponto é que... a troca de quê, né? Seria melhor paz? As palavras verdadeiras não são agradáveis. Claro que não são agradáveis. As pessoas não querem viver a verdade. É o que é visto que não é visto na economia, de baixar. Então, baixar que já concorda um pouco com o autismo nessa questão. Então, as palavras verdadeiras não são agradáveis para o ouvido.
As palavras agradáveis não são verdadeiras. O homem de bem não fala muito. Quem fala muito não é um homem de bem. Quem fala demais normalmente vai acabar falando merda. Tem até provérbios de Salomão que falam sobre isso. A inteligência não é erudição. A erudição não é inteligência. O santo proíbe-se de armazenar, dedicando-se aos outros enriquece. Então ele não busca o que é próprio pra si mesmo. Mas ele busca a dar aos outros mesmo sem troca, né? Até no meu canal, cara, as pessoas perguntam por que você publica tudo de graça, né? Obviamente eu tenho uma editora, eu quero que minha editora dê certo. E o canal é um funil, vai ser um funil de venda no futuro, se possível, pra essa editora. Mas também é uma questão de que eu creio que eu aprendi muita coisa com cursos universitários, do Coursera, DX.org, coisa que eu poderia fazer de graça sem certificado, né? Eu tenho essa questão de que eu faço, por exemplo, cursos no Biblical Training, no Mestre Seminário de Teologia, eles são de graça. Eles foram oferecidos por essas universidades. Tem, obviamente, a parte que você vai na universidade de estudo. Eu também já fiz isso na FECAP por um tempo. Mas eu queria que... Talvez eu faça um curso pago no futuro, né? Mas eu queria muito que as coisas que eu ensinasse inicialmente fossem de graça para as pessoas. E com isso, obviamente, eu divulgo meus livros. Que a minha empresa não é o YouTube, é a editora apenas. Mas eu tenho essa noção de que propagar informação de forma livre, né? Para que todo mundo tenha acesso, como eu tive também. Obviamente eu tive que saber inglês para fazer isso e tal. Teve curso também que era só em francês e em espanhol, mas o grande ponto é que eu tive acesso a essas coisas e eu tenho essa noção. E nesse livro, cara, eu tenho essa noção também. Eu li esse livro antes de começar o canal, né? Antes de fazer esses cursos, né? Então eu tenho essa noção de que eu quero continuar fazendo dessa forma. Obviamente continuo divulgando meus livros, que aí eu ganho dinheiro vendendo na Amazon. Mas também eu tenho essa noção de que eu acabo me dedicando aos outros também, né? E no fim eu tô fazendo um curso lançando rápido porque eu quero dedicar a mim mesmo, né? Porque eu acabo estudando nesse processo. Mas eu acabo querendo também ensinar os outros, porque obviamente eu não quero que eu aprenda e fique só pra mim, né? Eu quero ensinar os outros também. Eu peguei isso da época que eu era professor. Por 3 anos aí de inglês e informática. Só que depois de tudo, fica ainda com mais, né? Então, eu creio nisso também. Creio que isso aqui é uma verdade também. Às vezes tu fala, mas tu não tá ganhando nada em publicar esses cursos de graça, né? Com tanta frequência. Mas eu tô fazendo também pra glória de Deus também, né? Eu acabo aprendendo também. Da aula você acaba aprendendo muito, mas eu faço pra glória de Deus. Então, se você tem que agradecer alguém, agradecer a ele, né? Porque tudo que ele nos dá de conhecimento vem dele. A via do céu traz vantagem sem prejudicar, a virtude do santo age sem reivindicar, né? Então ele não busca a sua própria fama, fortuna. Se as coisas virem pra ele, vai, assim, vai vir naturalmente. E se não vir, tudo bem. E se eu não agir? O não agir não é uma não ação, é uma não, um não desejo, né? No tal aqui, né? Finalmente acabou, né? Novamente, esses são os livros que a gente tá usando no curso. A gente tá primeiro nesse daqui. E tem outras passagens de Rothbard sobre outros libertários, entre aspas, chineses. A gente vai falar sobre eles. Esse Lao Tzu é o único que eu conheço, tá? Eu nunca li nada do Confúcio, por exemplo. Eu já vi esse Confúcio sendo citado em obras de mangás coreanos, mas eu não estou familiarizado com a literatura confuciana. E o Confúcio eu sei que o Confúcio é um pouco mais estatista que um taoísta. Ele tem umas noções interessantes, mas eu tenho que ler Confúcio, né? Então eu não vou trazer quem eu não li. E se tem alguém que eu não li que eu tenho que ler pra dar esse curso aqui, eu vou fazer isso, né? Então, mas o ponto é esse, né? A gente foi de Isidro até Lao Tzu e a gente vai pra outros antes de Adam Smith. Então é isso.